Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 19 de janeiro, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Estamos quase terminando a nossa semana e sexta-feira é um dia de jejum, de oração, de intercessão. E nós temos vários motivos para rezar e interceder, de modo particular, não só pela nossa igreja, mas pelo mundo que sofre. Eu convido você também a rezar aqui pela cidade do Rio de Janeiro. Nesses últimos tempos tivemos grandes chuvas, bem fortes, a gente tem várias pessoas desabrigadas. Então você que é do Rio de Janeiro pode não só rezar por essas famílias, por aqueles que perderam seus entes queridos, através da chuva, do deslizamento, de afagamento, mas também podem fazer doações nos diversos lugares onde as pessoas estão desabrigadas. Então, sexta-feira é o dia de lembrarmos que todos nós somos convidados a essa profunda oração e intercessão. E a própria liturgia, ela nos convida neste dia, não só a interceder, mas também a guardar no nosso coração o perdão, a paz, a reconciliação. E eu quero lembrar o convite que eu tenho feito ao longo de toda essa semana da fidelidade à Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. A cada manhã ou a cada noite, dependendo do horário, você poder retomar a Lexio Divina, retomar a Palavra de Deus, trabalhar no vosso coração, deixar ruminar a Palavra, guardar qual é a palavra que você vai ver ao longo do dia, qual é a resolução que você toma a partir daquilo que Deus nos chama. E por isso a comunidade ela disponibiliza de uma forma simples, através de um diário espiritual, uma agenda, um compêndio, a Lexio Divina, que é essa leitura orante da Palavra de Deus. E esse ano tem o tema Sinfonia da Oração. Então você pode adquirir através da nossa loja online, mas também com as nossas casas de vida, de missão e os nossos membros de aliança. E assim você vai a cada dia, anotando, escrevendo o que Deus vem falar ao vosso coração, vem trabalhar durante esse tempo, esse ano. E quando a gente estiver nos momentos mais difíceis, a gente retomar a ler a palavra do Senhor, aquilo que a igreja nos acompanhou diariamente. Hoje, a liturgia da igreja nos traz na primeira leitura, que é retirada do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens, escolhidos em todo Israel, e saiu em busca de Davi e dos seus homens, até os rochedos das cabras monteses, e chegou aos currais de ovelha que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para fazer as suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta. E os homens de Davi disseram-lhes: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo, para que faça dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo seu coração se encheu de remorso por ter feito aquilo, e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessa ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Vistes hoje com os teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta. Renunciando a matar-te, poupei-te a vida, porque pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja o nosso juiz, e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto e uma pulga? Pois bem,
O Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É essa a tua voz, ó meu filho Davi. E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só tenho te feito mal. Hoje me revelastes a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me matastes. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei com certeza que tu serás rei e que terás em tua mão o reino de Israel. É tão bela essa leitura de hoje porque toca o coração de Saul e de Davi. Primeira coisa que a gente vê na leitura aqui é o zelo e o amor de Davi por Saul. Davi que reconhece Saul como o seu rei, o seu senhor, que reconhece que ele é ungido de Deus e que tem a grande humildade no seu coração e que, por respeito à autoridade de Saul sobre ele nega no seu coração aquilo que ele poderia fazer de forma tão simples. Se nós olharmos ao longo desses dias, a gente já viu que já faz 2 vezes que Saul tenta matar Davi. Primeiro, ele volta atrás porque o seu filho Jonathan vai falar os benefícios de Davi, né, as graças que Davi fez, que Davi era um homem justo, sábio, que nunca desejou nenhum mal. Então ele volta atrás, primeiro, por causa dessa leitura que o seu filho Jonathan fez. E hoje, novamente, Saul, que estava à procura de Davi, estava numa gruta, e Davi, que teve toda a oportunidade de matar Saul, no seu coração ele tem a grande humildade. E o mais bonito é ver a coragem de Davi de clamar e de dizer, né, de fazer uma leitura com Saul. Por que ele quer matar Davi? Né? Qual era o motivo? Por que ele queria matar? Porque ele escutava as pessoas, escutava as murmurações, a fofoca contra Davi. Ele em si não tinha motivo para matar, mas porque no seu coração o ciúme, a inveja, foi capaz de justamente transformar o coração de Saul num coração mau. E diante da oração, né, diante da exposição de Davi, Saul reconhece realmente. E é tão bonito porque ele reconhece, ele diz assim: Tu és mais justo do que eu. Tu tens feito mais bem do que mal, e eu só tenho feito mal para ti. Então a gente vê aqui tão belo esse coração dos dois, né, tanto de Davi, mas também Saul, que apesar de estar ali com mal no coração e querendo se vingar de Davi, ele reconhece e volta atrás, e ele de fato vai bendizer ao Senhor pelo benefício, pelo dom que Davi é. Então que no nosso coração tenhamos também esse olhar benevolente, tiremos do nosso coração toda a maldade, toda a inveja, todo o ciúme, toda a mágoa. O salmo de hoje é o Salmo 56. Piedade, Senhor, tende piedade, pois em vós se abriga minha alma. De vossas asas à sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a esse Deus que me dá todo bem. Que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Então, o salmo de hoje é essa confirmação desse coração de piedade, né? O salmista nos convida a reconhecer a misericórdia de Deus e nos convida, de fato, a ter o bem no nosso coração. Na verdade, é uma confirmação da primeira leitura, né? O salmo de hoje. E o salmista nos dá esse coração de súplica. Ele vai dizer: Piedade, Senhor, pois em vós se abriga minha alma. De lembrarmos que em Deus nós podemos nos abrigar, que de fato Ele é a nossa força, o nosso rochedo, o nosso refúgio. E o segundo refrão do Salmo, na estrofe, vai dizer: Lançai um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo bem. Então, de reconhecermos de fato a bondade de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua proteção em nossas vidas. E o evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar.
com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Então, o evangelho de hoje vai narrar essa escolha dos 12, dos 12 apóstolos, 12 discípulos ali que o Senhor o chama a seguir. E o Senhor não só elege, cada um deles escolhe, faz esse chamado, mas Ele, sobretudo, vai enviá-los a pregar com autoridade. Mas o que chama a atenção nesse evangelho é que já no início vai dizer que Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que Ele quis. Então é o Senhor que nos elege. E o Senhor não faz acepção de pessoas, mas Ele escolhe quem Ele quer. Foram aqueles que Ele mesmo quis escolher. E Ele já sabia que dentre eles teria um que o traía. Mas mesmo assim o Senhor quis escolhê-los para se tornar verdadeiros discípulos e anunciarem a palavra. E aí, uma vez escolhidos, o Senhor dá uma missão, que é pregar o evangelho com autoridade e expulsar os demônios. Então, neste dia, peçamos ao Senhor a graça, neste sábado, nessa sexta-feira, da intercessão, mas também de sermos audaciosos no anúncio da palavra e não termos medo de pregar o evangelho e sermos também como esses discípulos enviados do Senhor. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.